Jesus ensinou qual o modo de agir ao irmos a outros pregar. Em todo lugar deverão procurar quem deseja a verdade encontrar. A toda a família desejem a paz, vai ter paz quem assim merecer. E tirem o pó dos seus pés se alguém não ouvir o que tem a dizer. Os que nos recebem, recebem Jesus. A esses Deus quer atrair. Sinceros que buscam a vida virão a Jeová sem reserva servir. Não fique ansioso com o que dizer, pois a ajuda virá de Jeová. Palavras que são temperadas com sal poderão aos humildes tocar. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de julho. Como devemos responder a cada um? Texto temático. Vossa pronunciação seja sempre com graça, para que saibais como responder a cada um. Colossenses 4, 6. Fique atento a estes pontos. Como responderia? Por que é bom fazer perguntas com tato para incentivar nossos ouvintes a se expressar? O que pode nos ajudar a ser bem-sucedidos em raciocinar com base nas Escrituras? Como podemos fazer bom uso de ilustrações em nosso ministério? Parágrafos 1 e 2. A. Conte uma experiência que mostra o valor de fazermos perguntas bem escolhidas. B. Por que não precisamos ficar com receio de falar sobre assuntos desafiadores? Algum tempo atrás, uma irmã estava conversando sobre a Bíblia com seu marido descrente. No passado, ele havia pertencido a uma das igrejas da cristandade. Durante a conversa, ele disse que acreditava na Trindade. Percebendo que seu marido talvez não entendesse o que essa doutrina realmente significa, ela lhe perguntou com jeito: Você acredita que Deus é Deus? Que Jesus é Deus? E que o Espírito Santo é Deus? E que ainda assim não são três deuses, mas um só Deus? Surpreso, o marido disse: Não, não é nisso que eu acredito. Isso levou a uma conversa bem animada sobre a verdadeira natureza de Deus. Essa experiência mostra o valor de se fazer perguntas bem escolhidas e com tato. Também destaca este ponto importante. Não precisamos ficar com receio de falar sobre assuntos desafiadores, como a Trindade, o inferno de fogo ou a existência de um Criador. Se confiarmos em Jeová e no treinamento que ele nos dá, na maioria dos casos conseguiremos dar respostas convincentes que podem tocar o coração de nossos ouvintes. Vejamos agora o que pregadores bem-sucedidos fazem quando conversam sobre esses assuntos. Consideraremos como 1. Fazer perguntas que incentivem a pessoa a se expressar. 2. Raciocinar com base nas Escrituras. E 3. Usar ilustrações para reforçar o ponto.
Faça perguntas que incentivem a pessoa a se expressar. Parágrafos 13 e 4. Por que é importante usar perguntas para entender em que a pessoa acredita? Dê um exemplo. As perguntas podem nos ajudar a perceber em que a pessoa acredita. Por que isso é importante? Quando alguém replica a um assunto antes de ouvi-lo, é tolice da sua parte e uma humilhação, diz Provérbios 18, 13. Antes de ir a fundo numa conversa bíblica sobre determinado assunto, é melhor tentar entender em que a pessoa realmente acredita. Caso contrário, corremos o risco de gastar muito tempo refutando uma ideia em que ela nem acredita. Imagine que estejamos conversando com alguém sobre o inferno. Nem todo mundo acredita que o inferno é um lugar literal de fogo, onde as pessoas são atormentadas. Para muitos, o inferno é uma condição em que a pessoa está deliberadamente afastada de Deus. Assim, poderíamos dizer algo como: visto que existem conceitos diferentes sobre o inferno, posso lhe perguntar em que você acredita? Depois de ouvir a resposta, estaremos em melhores condições de ajudar a pessoa a entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Parágrafo 5. Ilustre como as perguntas podem nos ajudar a descobrir por que alguém pensa de determinada maneira. Perguntas feitas com tato também podem nos ajudar a descobrir por que a pessoa pensa de determinada maneira. Por exemplo, o que faríamos se encontrássemos alguém no ministério que diz não acreditar em Deus? Poderia ser fácil concluir que ele foi influenciado por conceitos seculares, como a teoria da evolução. Mas alguns perderam a fé em Deus por terem visto ou passado por terrível sofrimento. Eles talvez achem difícil entender como pode existir tanto sofrimento e, ao mesmo tempo, existir um Criador amoroso. Então, quando um morador tem dúvidas sobre a existência de Deus, podemos lhe perguntar: você sempre pensou assim? Se ele disser não, podemos perguntar se houve um motivo específico para ele passar a duvidar da existência de Deus. A resposta dele pode nos ajudar a perceber qual a melhor maneira de lhe dar ajuda em sentido espiritual. Provérbios 25 diz: o conselho no coração de um homem é como águas profundas, mas o homem de discernimento é quem o puxará para fora. Parágrafo 6. Como devemos agir depois de fazer uma pergunta? Depois de fazer uma pergunta, precisamos escutar com atenção a resposta da pessoa e dizer que entendemos seu ponto de vista. Por exemplo, alguém talvez diga que começou a duvidar da existência de um Criador amoroso por causa de uma tragédia. Antes de apresentarmos provas de que Deus existe, seria bom demonstrarmos empatia e lhe dizermos que não é errado se perguntar por que sofremos. Se formos pacientes e amorosos com a pessoa, ela talvez se sinta motivada a querer aprender mais.
Raciocine com base nas Escrituras. Parágrafo 7. Nossa eficácia no ministério depende em grande parte do quê? Vejamos agora como podemos raciocinar com base nas Escrituras. A Bíblia é, sem dúvida, nossa principal ferramenta no ministério. Ela nos habilita a ser plenamente competentes, completamente equipados para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nossa eficácia no ministério depende, em grande parte, não da quantidade de textos que lemos, mas do modo como raciocinamos com base neles e os explicamos. Atos 17, 2 e 3 diz: Assim, segundo o costume de Paulo, ele entrou indo ter com eles e por 3 sábados raciocinou com eles a base das Escrituras, explicando e provando com referências que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos, e dizendo: Este é o Cristo, este Jesus, que eu vos publico. Para ilustrar, consideremos 3 situações. Parágrafos 8 e 9. A. Qual é uma maneira de raciocinar com alguém que acredita que Jesus é igual a Deus? B. Que outras linhas de raciocínio sobre esse assunto você já usou com bons resultados? Situação 1. Em nosso ministério, encontramos alguém que acredita que Jesus é igual a Deus. Que textos podem ser lidos para raciocinar sobre esse assunto? Poderíamos pedir que a pessoa lesse João 6,38, onde Jesus disse: Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois de lermos esse versículo, poderíamos perguntar: se Jesus é Deus, quem o enviou do céu? Essa pessoa não seria maior do que Jesus? Afinal, aquele que envia é maior do que a pessoa enviada, não concorda? Seguindo uma linha de raciocínio parecida, poderíamos ler Filipenses 2,9, onde o apóstolo Paulo descreveu o que Deus fez após a morte e ressurreição de Jesus. O texto diz: Deus o enalteceu, a Jesus, a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Para ajudar a pessoa a raciocinar sobre esse versículo, poderíamos perguntar: se Jesus fosse igual a Deus antes de morrer, e como vimos, Deus mais tarde o enalteceu a uma posição superior, isso não colocaria Jesus acima de Deus? Mas como alguém poderia ser superior a Deus? Se a pessoa respeitar a palavra de Deus e for sincera, esse raciocínio poderá levá-la a analisar o assunto mais a fundo. Parágrafo 10. A. Como poderíamos raciocinar com alguém que acredita no inferno? B. Que argumentos convincentes você já usou para raciocinar sobre o inferno? Situação 2. Um morador bem religioso acha difícil acreditar que as pessoas más não serão atormentadas para sempre no inferno de fogo. Ele talvez acredite no inferno porque acha que as pessoas perversas devem pagar pelas coisas ruins que fizeram. Como raciocinar com alguém que pensa assim? Primeiro, seria bom deixar claro que os maus serão punidos. Depois, poderíamos pedir que ele lesse Gênesis 2, 16 e 17, que mostra que a punição pelo pecado é a morte. Então explicaríamos que Adão, por pecar, fez com que todos os humanos nascessem pecadores. Mas poderíamos destacar que Deus não disse nada sobre uma punição no inferno de fogo. Em seguida, perguntaríamos: se Adão e Eva corriam o risco de serem atormentados para sempre, não seria justo que eles tivessem sido avisados disso? Daí, leríamos Gênesis 3,19, onde foi dada a sentença pelos pecados deles, mas nada foi dito sobre um inferno de fogo. Em vez disso, Adão foi informado de que voltaria ao pó. Poderíamos perguntar: teria sido justo dizer a Adão que ele voltaria ao solo se ele na verdade iria para o inferno? Se a pessoa tiver mente aberta, uma pergunta assim poderá levá-la a pensar mais sobre o assunto. Parágrafo 11. A. Qual é uma maneira de raciocinar com alguém que acredita que todos os bons vão para o céu? B. Que argumentos convincentes você já usou para raciocinar sobre esse assunto? Situação 3.
Em nosso ministério, encontramos alguém que acredita que todas as pessoas boas vão para o céu. Essa crença pode influenciar o modo como o morador interpreta a Bíblia. Por exemplo, suponhamos que fôssemos considerar com ele Revelação 21:4, que diz: E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Pode ser que ele ache que as bênçãos descritas nesse versículo se referem à vida no céu. Qual seria uma maneira de raciocinar com ele? Em vez de recorrer a outros textos, uma opção seria nos concentrar num detalhe mencionado no próprio versículo. Ele diz que não haverá mais morte. Poderíamos perguntar à pessoa: para que algo não exista mais, não concorda que precisa ter existido antes? Provavelmente ela concordará. Daí poderíamos destacar que nunca houve morte no céu. É apenas aqui na terra que as pessoas morrem. Fica claro assim que Revelação 21:4 está se referindo a bênçãos futuras aqui na terra. Use ilustrações para reforçar o ponto. Parágrafo 12. Por que Jesus usava ilustrações? Além de perguntas, Jesus usava ilustrações em sua obra de pregação. Mateus 13, 34 e 35 diz: Todas estas coisas falou Jesus às multidões por meio de ilustrações. Deveras, nada lhes falava sem ilustração, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta que disse: Abrirei a boca com ilustrações, publicarei as coisas escondidas desde a fundação. Suas ilustrações ajudavam a revelar a motivação de seus ouvintes. Além disso, elas tornavam seu ensino atraente e difícil de esquecer. Que dizer de nós? Como podemos usar ilustrações em nosso ensino? Parágrafo 13. Como podemos ilustrar que Deus é superior a Jesus? Em geral, as ilustrações simples são as melhores. Por exemplo, ao explicarmos que Deus é superior a Jesus, podemos usar a seguinte abordagem: mencionar que tanto Deus como Jesus fizeram referência a laços familiares para descrever o relacionamento entre eles. Deus se referiu a Jesus como seu filho, e Jesus falou de Deus como seu pai. A seguir, podemos perguntar ao morador: se você quisesse me dizer que duas pessoas são iguais, que grau de parentesco usaria para ilustrar isso? A pessoa talvez mencione irmãos, até mesmo gêmeos. Se ela disser isso, podemos concordar que essa seria a opção que mais faz sentido. Daí podemos perguntar: se eu e você fomos capazes de pensar nessa ilustração com tanta facilidade, será que Jesus, o grande instrutor, não teria pensado nessa mesma comparação? Em vez disso, ele falou de Deus como sendo seu pai. Jesus retratou assim a Deus como alguém mais velho e que tem mais autoridade do que ele. Parágrafo 14. Que ilustração mostra que não faria sentido Deus usar o diabo para atormentar as pessoas no inferno? Considere outro exemplo. Alguns creem que o inferno está sob o controle de Satanás. Mas faz sentido acreditar que Deus usaria o diabo para atormentar as pessoas no inferno de fogo? Se a pessoa tiver filhos, podemos ajudá-la usando uma ilustração, talvez dizendo algo como: imagine que seu filho tenha se tornado rebelde e esteja fazendo muitas coisas erradas. O que você faria? É provável que ela diga que corrigiria o filho. Pode ser que tentasse várias vezes ajudá-lo. Daí, podemos perguntar o que ela faria se o filho não aceitasse a sua ajuda. Para a maioria dos pais, chegaria a um ponto em que a única opção seria punir o filho. Então podemos perguntar: e se você descobrisse que seu filho ficou rebelde porque alguém perverso o influenciou? Não há dúvida de que o pai ou a mãe ficaria furioso com essa pessoa. Reforçando o ponto da ilustração, poderíamos perguntar: depois de saber que alguém perverso influenciou seu filho, será que pediria que essa pessoa o punisse por você? A resposta, obviamente, seria não. Fica claro, então, que Deus não usaria Satanás para punir as pessoas que o próprio diabo influenciou para fazer coisas erradas. Mantenha um conceito equilibrado.
Parágrafos 15 e 16. A. Por que não devemos esperar que todos aceitem a mensagem do reino? B. Precisamos ter habilidades especiais para ser eficazes no ministério? Explique. Reconhecemos que nem todos a quem pregamos aceitarão a mensagem do reino. Isso seria verdade mesmo se fizéssemos as perguntas certas, usássemos a linha de raciocínio mais convincente e contássemos as melhores ilustrações. Afinal, relativamente poucos aceitaram os ensinamentos de Jesus e ele foi o maior instrutor que já viveu na Terra. Por outro lado, mesmo que achemos que não temos habilidades especiais, podemos ser eficazes em nosso ministério. Atos 4:13 diz: Ora, quando observaram a franqueza de Pedro e João e perceberam que eles eram homens indoutos e comuns, ficaram admirados e começaram a reconhecer a respeito deles, que costumavam estar com Jesus. A palavra de Deus nos dá bons motivos para acreditar que todos os corretamente dispostos para com a vida eterna aceitarão as boas novas. Atos 13:48. Então, que desenvolvamos e mantenhamos um conceito equilibrado de nós mesmos e daqueles a quem buscamos transmitir as boas novas do reino. Que tiremos pleno proveito do treinamento que Jeová dá, confiantes de que ele beneficiará tanto a nós como aqueles que nos escutam. Jeová pode nos ajudar a ver como devemos responder a cada um. Como veremos no próximo artigo, uma maneira de sermos bem-sucedidos no ministério é por seguir o que muitas vezes é chamado de regra de ouro. O que se segue é informação adicional. Uma ferramenta que nos ajuda a dar uma resposta. Alguns exemplos considerados neste artigo foram adaptados de artigos publicados na série Uma Conversa sobre a Bíblia. Ela aparece ocasionalmente na edição para o público de A Sentinela. Certa irmã, contando como essa série a tem ajudado no ministério, escreveu: Com esses artigos, estou aprendendo a conduzir uma conversa na direção certa, a usar perguntas que fazem o morador pensar e a reagir de modo apropriado ao que ele diz. Eu sempre fui o tipo de pessoa que aprende melhor quando vê como algo funciona na prática, e é exatamente assim que essa série de artigos ensina. Essa série é apenas uma das muitas provisões espirituais de Jeová que nos ajudam a realizar a obra vital que ele confiou a nós. Sem dúvida, devemos ser muito gratos a ele por nos dar o que precisamos para cumprir nosso ministério. Uma conversa sobre a Bíblia. Deus se importa com o nosso sofrimento? Ouça a seguir uma típica conversa que uma testemunha de Jeová pode ter com um morador. Imaginemos que Michele bateu na casa de uma mulher chamada Sofia. Como ele pôde deixar isso acontecer? Estamos deixando esta informação com todos aqui na vizinhança. Veja que pergunta interessante. Gostaria de conhecer a verdade? Este é o seu exemplar. É sobre religião? Sim. Veja as 6 perguntas aqui na capa. Qual dessas perguntas? Nem precisa continuar. Está perdendo seu tempo falando comigo. Por que você acha isso? Para ser sincera, nem sei se eu acredito em Deus. Obrigada por expressar sua opinião. Mas você sempre pensou assim? Não, eu cresci indo à igreja, mas faz tempo que parei de ir. Entendo. Meu nome é Michele, e o seu? Sofia. Muito prazer, Sofia. Igualmente. Eu não vim aqui para impor nada a você, Sofia. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Aconteceu algo que fez você duvidar que Deus existe? Sim, minha mãe sofreu um acidente de carro 17 anos atrás. Sinto muito por isso. Ela se machucou? Sim, ela ficou paralítica. Que pena. Você deve estar muito triste. Então, é por isso que eu acho que, se Deus existisse, Ele não teria permitido isso. Como Ele pôde deixar isso acontecer com a gente? É errado perguntar por quê? Entendo por que você se sente assim. Quando sofremos, é normal querer saber o porquê. Você sabia que até alguns homens e mulheres fiéis nos tempos bíblicos se perguntavam isso? É mesmo? Sim, eu poderia lhe mostrar um exemplo na Bíblia? Claro.
Veja o que o fiel profeta Abacuque perguntou a Deus aqui em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3. Até quando, ó Jeová, terei de clamar por ajuda e tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti por socorro contra a violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver o que é prejudicial? Essas perguntas são parecidas com as suas? Com certeza. Deus nunca repreendeu Abacuque por fazer essas perguntas, nem lhe disse que ele precisava ter mais fé. Interessante. Jeová odeia o sofrimento. A Bíblia ensina que Deus vê o nosso sofrimento e que ele se importa. Como assim? Deixe-me mostrar um exemplo aqui em Êxodo 3:7. Você poderia ler, por favor? Posso? Diz assim: E Jeová acrescentou: Indubitavelmente tenho visto a tribulação do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa daqueles que os compelem a trabalhar, porque eu bem sei das dores que sofrem. Obrigada. Então, com base nesse texto, será que Deus se importa com o sofrimento das pessoas? Parece que sim. Ele não tem apenas uma vaga ideia do que acontece. Veja de novo a última parte desse versículo. Deus disse: Eu bem sei das dores que sofrem. Essas parecem as palavras de um Deus frio ou indiferente? Não, Isso mesmo. Deus não apenas vê nosso sofrimento, ele se sente triste quando sofremos. verdade. Pensando nisso, vamos ver outro exemplo de quando o povo de Deus estava sofrendo. Está aqui em Isaías 63, 9. A primeira parte do versículo diz: Durante toda a aflição deles, foi aflitivo para ele. Então, você diria que Deus se importava com o sofrimento de seu povo? Pelo visto, sim. Na verdade, Sofia, Deus se importa muito conosco. Ele odeia nos ver sofrer. Quando sofremos, ele sofre também. O que ele está esperando? Antes de ir embora, há mais um texto que eu gostaria de ler com você. Tudo bem. Veja o que a Bíblia ensina sobre o poder de Deus. O texto é o de Jeremias 10, 12. Você pode ler para nós? Claro. Diz assim: Ele é quem fez a terra pelo seu poder, aquele que estabeleceu firmemente o solo produtivo pela sua sabedoria, e aquele que pelo seu entendimento estendeu os céus. Obrigada. Vamos pensar um pouco nesse texto. Você diria que Deus precisou de muito poder para criar esse imenso universo e todas as coisas nele? Com certeza. Então, se Deus teve o poder para criar tudo, não faz sentido que ele tenha poder para controlar sua criação? Faz sentido. Agora, veja o caso de sua mãe. Por que você se importa tanto com o sofrimento dela? Porque eu amo muito minha mãe. Se você tivesse o poder para curá-la hoje, você faria isso? É claro. Pense no que isso significa. A Bíblia ensina que Deus vê nosso sofrimento, sofre ao nos ver sofrer e tem um poder imenso. Você já pensou em quanto autodomínio ele precisa ter para não tomar uma atitude e acabar agora mesmo com nosso sofrimento? Eu nunca tinha pensado nisso. Será que ele tem uma boa razão para não interferir e acabar com nossos problemas? Talvez tenha. Eu gostaria de voltar e lhe mostrar a resposta na Bíblia. Você vai estar em casa na semana que vem, por volta desta hora? Vou sim. Ótimo. Então nos vemos semana que vem. A nota diz: Um futuro artigo desta série explicará por que Deus permite o sofrimento. Fim da nota. Você tem alguma pergunta sobre um assunto bíblico específico? Quer saber mais sobre as crenças ou as práticas religiosas das testemunhas de Jeová? Em caso afirmativo, fique à vontade para perguntar a uma testemunha de Jeová. Ele ou ela terá prazer em considerar esses assuntos com você. Fim do artigo. Quer saber mais sobre as crenças ou as práticas religiosas das testemunhas de Jeová? Em caso afirmativo, fique à vontade para perguntar a uma testemunha de Jeová.
Ele ou ela terá prazer em considerar esses assuntos com você. Fim do artigo. Depois de ouvir esse artigo, como responderia? Por que é bom fazer perguntas com tato para incentivar nossos ouvintes a se expressar? O que pode nos ajudar a ser bem-sucedidos em raciocinar com base nas Escrituras? Como podemos fazer bom uso de ilustrações em nosso ministério? Fim do artigo.